Vamos mostrar a palavra aqui, no livro de Jonas. Livro de Jonas, capítulo 1. É o Velho Testamento. Livro de Jonas, capítulo 1. A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus. E lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde, e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. E deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, santo tu és. Glória a Deus, santo Senhor. Irmãos, a história de Jonas, uma história bastante conhecida, né? Quem não conhece a história de Jonas? Veio a palavra do Senhor a Jonas, né, irmãos? Houve um chamado de Deus para Jonas.
para que ele viesse para que ele viesse a fazer um determinado propósito de Deus para a vida dele, que era pregar na cidade de Nínive, pregar contra ela, porque ela não estava caminhando segundo a vontade de Deus, e Deus ia se usar de Jonas para que esse propósito viesse a ser realizado. E por que Deus ia se usar de Jonas e não de outra pessoa? Né, irmãos? Porque era da vontade de Deus Jonas. Quando Deus nos escolhe para um determinado propósito, somos nós. Sabe, irmão? Não é outra pessoa, não é o vizinho, não somos nós dizendo, Deus escolhe outra pessoa, Deus. Se Deus escolheu nós, somos nós. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos? Então há um momento em que Deus nos chama. A Bíblia fala, muitos são chamados e poucos escolhidos. Né, irmãos? Todos aqueles que são escolhidos, eles também são chamados. Não existe ninguém escolhido sem antes ser chamado. Sabe, como é que nós somos chamados hoje? Através da palavra. Né, irmãos? A palavra de Deus nos chama. Né? E muitas vezes as pessoas ouvem a palavra e elas dizem, não, mais para frente, depois, se Deus tiver que me chamar, Ele vai me chamar mais para frente. Mas a palavra te chama. Né, irmãos? Se nós estamos ouvindo a palavra de Deus, esse é o nosso chamado. Não é para amanhã, não é para depois, não é para outro dia. Glória a Deus. Né, irmãos? E a gente vê, Deus chama Jonas e diz para ele, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Né? Deus fala para ele, levanta e vai. Glória a Deus. Você vê, a gente não tem Deus aqui pedindo por favor. Glória a Deus. Por favor, Jonatas, será que dá para você fazer um favor para mim? Não temos Deus aqui pedindo por favor, implorando, como muitas vezes nós temos esse Deus muitas vezes sendo pregado dentro das igrejas hoje. Santo. Sabe, Deus quer fazer a obra na tua vida, mas você não ajuda. Sabe, Deus quer fazer um milagre, mas você não olha para Jesus. Sabe, Deus quer fazer, mas você fica olhando por... Sabe, irmãos, quando Deus quer fazer, Ele faz. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, é por isso que a mensagem é arrependa-se. Glória a Deus. Sabe, irmãos, a mensagem não é para comover as pessoas, dizendo para elas, Jesus está chorando, porque Ele quer que você dê atenção para Ele, mas você só dá atenção para as coisas do mundo. Sabe, não temos esse Deus na Bíblia. Glória a Deus. Nós temos um Deus que diz, arrependa-se, volte-se para os caminhos da verdade, caminhe com Deus. Glória a Deus, Senhor. E aquele a quem Deus quer chamar, Ele chama. Glória a Deus. Simples assim. Então não precisa de mensagens emocionais, sabe, para mexer com o sentimento. Muitas vezes hoje em dia os pregadores estão pregando e tem muitas igrejas que estão colocando uma música sentimental para mexer com as emoções das pessoas, para comover elas. Parece que está acontecendo um grande avivamento quando não está acontecendo nada. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos? Por quê? Porque não precisa disso. Nós precisamos da mensagem, nós precisamos mostrar para as pessoas o verdadeiro Deus. E esse é o verdadeiro Deus, levanta e vai. Glória a Deus. Sabe, quando Jesus Cristo chamou os discípulos, chamou os apóstolos, né, para serem apóstolos, Jesus Cristo chegou até eles e Jesus Cristo diz, segue-me. Glória a Deus. E eles seguiram. Glória Eles largaram, um estava pescando, o outro estava cobrando imposto, e eles largaram tudo e seguiram. Sabe, como eles não iriam seguir? Glória a Deus. Sabe, foi o mesmo Deus que disse, haja luz. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e houve luz. Glória a Deus. Sabe, foi o mesmo Deus que disse, sabe, haja erva verde no campo, haja animais, sabe, irmãos, foi o mesmo Deus. Glória a Deus. Como eles não iriam ouvir a voz de Deus? Glória a Deus. Né, irmãos? Então, quando Deus quer nos chamar, Ele simplesmente nos chama. E a gente vê qual que foi a reação de Jonas, mediante ao chamado de Deus. Glória a Deus. Né? Qual que foi a reação de Jonas? E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem,
e desceu para dentro dele para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. Qual que foi a reação de Jonas? Deus falou para Jonas: ó Jonas, eu tenho uma missão para você, levanta e vai. Mas Jonas achou que isso não era bom. Jonas achou: não, eu acho que isso não é bom. É assim que a palavra de Deus manda eu fazer, mas eu acho que essa não é uma boa ideia. Quer saber de uma coisa? Eu vou para outro lugar. Eu vou fugir da presença de Deus. Sabe, irmãos, e esse é o retrato dos crentes hoje. Sabe, a palavra de Deus manda a gente buscar a Deus, sabe, cultuar a Deus, ter um culto centrado em Deus, mas eu acho que isso não é bom. Eu acho que o que é bom é um culto centrado em nós. Glória a Deus. Sabe, um culto centrado em nós é muito melhor. Eu acho um culto centrado na minha vontade, naquilo que eu gosto, naquilo que eu quero, naquilo que eu preciso, na minha necessidade, porque a palavra de Deus manda buscar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. Mas eu acho que isso não é bom. Eu acho que se a gente cultuar a Deus e a gente congregar buscando a nossa vontade em primeiro lugar, e as palavras forem centradas na nossa vontade, é muito melhor. Sabe, irmãos, esses são os crentes hoje. Glória a Deus. E essa é a vida cristã da maioria dos crentes hoje. Sabe, foi isso que Jonas fez. Foi isso que Jonas fez. E que Deus fez? Jonas podia dizer: não, Deus vai ter que respeitar a minha vontade. Glória a Deus. Sabe, Deus vai ter que respeitar a minha vontade. Sabe, o meu livre-arbítrio, Deus vai ter que respeitar. Glória a Deus. Sabe, irmãos, mas Deus não respeitou. Glória a E Deus. assim como Ele também não respeita a nossa vontade. Glória a Deus. Sabe por que Ele não respeita a nossa vontade? Porque a nossa vontade vai nos trazer morte. Glória a Deus, Senhor. Sabe, a nossa vontade vai nos matar. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, a nossa vontade, sabe, de sermos o centro, sabe, vai acabar com nós, vai nos lançar lá no inferno. Glória a Deus, Senhor. Sabe, então Deus vem e Deus intervém. Não, a minha vontade vai prevalecer. Glória a Deus, Senhor. Sabe, quando a vontade do homem se choca com a vontade de Deus, é a vontade de Deus que prevalece. Glória a Deus, Senhor. Não é a vontade do homem. Sabe, irmãos, então, no versículo 4, a gente vê como começa o versículo 4. O versículo 4 começa: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, né? Você vê, Jonas achava que podia fugir. Jonas achava que ele podia ir para outro lugar. Jonas achava que não era uma boa ideia pregar para aquela cidade de Nínive. Jonas achava que Deus estava fazendo tudo errado. Mas aí vem o versículo 4. Mas, Glória a Deus. mais o que? Né? Mas o Senhor não era o que o Senhor achava. Glória a Deus, Senhor. Sabe, mas não, o que eu quero, a minha vontade é a vontade boa. Sabe, a minha vontade é a vontade certa. Sabe, a minha vontade é aquela que tem que prevalecer no final. Então ele achou que tinha fugido, ele achou que tinha escapado, ele achou que estava indo para outro lugar, mas Deus ia mudar o curso e ia fazer ele voltar para os caminhos. Glória a Deus. É esse mas que nós temos aqui. Sabe, muitas vezes a gente acha que a gente pode caminhar torto a vida inteira. Glória a Deus. Muitas vezes a gente acha que a gente pode fazer do nosso jeito a vida inteira. Muitas vezes a gente acha que caminha errado e está caminhando certo a vida inteira. Glória a Deus. Mas Deus vem, Deus intervém, Deus mostra: ó, tá tudo errado o que você está fazendo. Glória a Deus. Para você pode parecer lindo, para você pode parecer perfeito, para você pode parecer maravilhoso, mas está tudo errado do jeito que você está caminhando. Glória E está a Deus. tudo errado do jeito que você caminhou até hoje. Glória a Deus. Sabe, mas eu coloco você nos caminhos. Glória. Mas eu mostro para você os caminhos. Sabe, é esse Deus que nós temos, sabe, influenciando, sabe, interrompendo o nosso caminhar errado que nós estávamos caminhando antes. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, ele interrompe o fluxo natural da nossa vida e nos mostra o verdadeiro caminho, né? E Deus mandou um grande mar, um grande vento. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um sono profundo. Aí, aqueles tripulantes daqueles barcos, eles sabiam que alguma coisa não estava certa.
Eles sabiam, não, alguma coisa, isso aí é sobrenatural, isso aí não é comum, isso aí é sobrenatural. Essa adversidade nos sobreveio porque alguma coisa está errada. Sabe, irmãos, e quando estava todo mundo desesperado, estava Jonas lá dormindo tranquilamente. Glória a Deus. Jonas dormindo, e deitou-se e dormia um sono profundo, né? Jonas estava dormindo tranquilamente. Sabe, irmãos, hoje em dia muitas vezes os ímpios estão se escandalizando com as coisas que estão acontecendo dentro das igrejas. Santo Senhor. Os ímpios lá fora, muitas vezes eles olham para dentro da igreja e eles falam: olha, eu não sou crente, mas meu Deus do céu, quanta corrupção dentro da igreja, meu Deus. Glória a Deus, Senhor. Olha, eu não sou crente, viu, no caminho com Deus, mas olha, meu Deus do céu, é prosperidade, é tanta prosperidade assim que Jesus Cristo veio trazer. Os ímpios estão se escandalizando, mas os crentes estão dormindo, tranquilos, sossegados. Glória a Deus, Senhor. Os crentes estão lá dormindo, dando glória a Deus, ninguém fala nada, ninguém se revolta, ninguém acha ruim, ninguém fala que está errado. Glória a Deus. Estão dormindo, tranquilo. Sabe, irmão, será que esses somos nós? Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, ele estava dormindo profundamente, tranquilo, porque ele achava que tinha conseguido fugir de Deus. Santo Senhor. Ele achava que ele tinha conseguido frustrar os propósitos de Deus, que era salvar aquele povo de Nínive, porque ele achava que aquele povo lá tinha que morrer tudo. Santo Senhor. Não, aquele povo lá, Senhor, não vale nada. Deus que mate aquele povo lá, eu não vou salvar eles não. Então ele estava tranquilo, sossegado, porque ele achou que tinha dado certo. Sabe, ele achou que tinha funcionado. Glória a Deus. Sabe, irmãos, hoje os crentes estão tranquilos, dormindo, porque eles acham que estão caminhando errado, mas eles acham que no fim vão para o céu. Glória a Deus, Senhor. Sabe, eles acham que buscam as suas vontades, eles acham que fazem um culto hoje centrados em si mesmos, mas no fim vai dar tudo certo. Santo Afinal de contas, olha só como a igreja está cheia, olha só quantas pessoas, no fundo vai dar tudo certo. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Então eles estão dormindo profundamente. Sabe, irmãos, mas quando que Deus quer nos salvar, sabe, irmãos, Ele vem, Ele interrompe o nosso sono. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, Ele interrompe o curso natural da nossa vida. E é isso que nós temos aqui. Nós temos Deus interrompendo o curso natural, nós temos Deus se usando desses passageiros, nós temos Deus se usando desses tripulantes, né, irmãos, se usando desses tripulantes para interromper o sono de Jonas. Porque o que teria que prevalecer no final é a vontade de Deus. É a vontade de Deus e não a vontade de Jonas. Né, irmãos? E dizia a cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Né, irmãos? Será que foi coincidência? Né? Hoje os crentes gostam muito de coincidência. Será que foi coincidência? Puxa, olha só, a sorte caiu sobre Jonas e era ele mesmo o culpado. Sabe, irmão, não existe coincidência. Glória a Deus. Todas as coisas estão escritas. Deus escreveu a história. Glória a Deus. Irmão, Deus escreveu todas as coisas. Então não há coincidência. Deus estava movendo o coração dessas pessoas para que elas pudessem saber, para que elas viessem também a fazer a vontade de Deus. Não apenas Jonas faria a vontade de Deus, sabe? Mas essas pessoas aqui também fariam a vontade de Deus. E a primeira coisa que eles fizeram foi descobrir que alguma coisa estava errada. Alguma coisa estava errada, que era uma adversidade sobrenatural. Então a gente tem que saber por que isso está acontecendo. Já era Deus movendo o coração deles. Glória a Deus. Depois eles lançaram sorte. E Deus fez a sorte cair em quem? Em Jonas. Eles já descobriram o porquê que aconteceu aquilo, né, irmãos? Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua? Aí eles foram interrogar Jonas, né, irmão? Eles foram interrogar Jonas, e ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Sabe, quando ele falou o Deus que ele servia, sabe, irmãos, eles se encheram de temor. Santo Senhor. Você serve um Deus que fez os céus e a terra,
e você está querendo fugir de Deus. Glória a Deus. Você achou que você ia para outro lugar e você achou que esse Deus que fez os céus e a terra não ia fazer nada? Santo Senhor. Né, irmãos? Sabe, e esses são os crentes hoje. Sabe, muitas vezes as adversidades vêm, as provas vêm, as lutas vêm, eles se desesperam, entram em depressão, sabe, irmãos, como se eles não conhecessem o Deus que tem. Glória. Sabe, mas você não conhece o Deus que você tem? Glória a Deus. Está desesperado, está entrando em depressão, e está aí querendo se matar, e não quer mais viver. Você não conhece o Deus que você tem? Glória Você a não Deus. sabe o poder de Deus? Glória a Deus, Senhor. Sabe, muitas vezes nós precisamos nos lembrar do Deus que nós temos. Glória a Deus. Nós fazemos Deus muitas vezes muito pequeno na nossa vida. Glória a Deus. Quando a prova é muito grande, quando a luta é muito grande, a gente acha que acabou. Glória A gente acha que não tem mais jeito. Glória A a gente Deus. se desespera. A gente como se, nossa, que agora não tem mais jeito. Como se Deus não pudesse dar uma solução. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Sabe, irmãos, e nós vemos aqui que os ímpios interrogaram Jonas dizendo: o que você está fazendo? Glória a Deus. Né? E disseram: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Sabe, e aqui a gente tem Jonas fugindo mais uma vez de Deus. Santo Senhor. A gente não tem Jonas até aqui se arrependendo. A gente aqui não tem Jonas pedindo misericórdia para Deus. Aqui nós temos Jonas fugindo mais uma vez. Eu prefiro morrer, mas eu não vou pregar para aquele povo de Nínive. Santo Senhor. Então vocês estão preocupados, o barco vai morrer todo mundo mesmo, me lança no mar, pelo menos morre só eu, é só por minha causa que isso está acontecendo. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e foi o que fizeram. E eles, entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar e a sua fúria. Né, irmão? Nesse momento que lançaram Jonas no mar, Jonas agora podia dizer: não, mas pelo menos agora não tem jeito mais, que Deus mandou eu pregar para a cidade de Nínive, mas agora não tem jeito mais, agora eu vou morrer, mas aquele povo lá não vai se arrepender, porque eu não vou pregar. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Mas Deus, mesmo diante dessa situação aqui impossível, Deus ia fazer a sua vontade prevalecer no final. Glória a Deus, Senhor. Sabe, Deus ia fazer a sua vontade prevalecer no final, sabe? Porque é Deus que molda o barro. Glória a Sabe, irmãos, não é o barro que mexe as mãos do oleiro. Não, se eu te escolhi, se eu te chamei, se eu mandei você ir, você vai. Glória a Deus. Custe o que custar, você vai. Glória a Deus. É a minha vontade que vai prevalecer no final. Glória a Deus. Você vai. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, e assim é com nós. Glória a Deus. Sabe, irmãos, se Deus nos chama para vir, a gente vem. Glória a Deus. Sabe, se Deus manda a gente ir, a gente vai. Glória a Deus. Sabe, irmãos, se Deus nos capacita, se Deus nos manda nos santificar, nós nos santificamos. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, e não através de nós mesmos, Glória a Deus. mas sim porque Jesus Cristo, quando morreu naquela cruz, comprou todas as sortes de bênçãos espirituais. Glória a Deus. Jesus, quando morreu naquela cruz, ele comprou bênçãos, ele comprou para nós a capacidade de nós crermos, Glória a Deus. a capacidade de nós perseverarmos, sabe, irmãos, a capacidade de nós honrarmos a Deus, sabe, irmãos, a capacidade de nós buscarmos. Jesus comprou todas essas coisas Glória naquela a Deus, cruz. Senhor. Glória a Deus. Sabe, irmãos, é por isso que quando Deus fala vem, sabe, a gente vem. Glória a Deus, Senhor. Sabe, Deus está mostrando aqui, sabe, a vontade de quem?
prevalece no final. Glória a Deus. Sabe, muitos diante disso vão dizer, mas onde é que está a minha vontade nessa história? Glória a Deus. Onde é que está o meu querer nessa história? Sabe, irmãos, o importante não é a nossa vontade. Glória a O Deus. importante é a vontade de Deus. Glória a Deus. Senhor. Sabe, irmãos, o importante não é o que a gente quer fazer. Sabe, irmãos, o importante é o que Deus quer fazer com a nossa vida. Glória a Deus. Sabe, muitas vezes Deus nos chama simplesmente para nós vivermos uma vida simples para a glória de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, Deus não nos chama muitas vezes para mudar o mundo, para transformar o mundo. Sabe, muitas vezes Deus pode mandar alguém lá para a África. Deus dá um chamado, você vai para a África pregar. Sabe, e muitas vezes aquela pessoa vai e ela acha que ela vai mudar a África inteira. Santo. Ela acha que ela vai fazer milhões de convertidos, mas de repente ele fica lá uma semana e morre. Santo Senhor. Sabe, mas o importante não é o que vai acontecer. O importante é fazer aquilo que Deus mandou. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, a vontade de Deus era aquela. Que ele simplesmente fosse, vivesse uma vida simples para a glória de Deus e uma semana morresse. Glória a Deus. Muitas vezes nós temos muitas expectativas, nós temos muitas coisas, sabe, irmãos, quando nós deveríamos simplesmente nos preocupar em fazer a vontade de Deus. Glória a Deus, Senhor. E muitas vezes nós estamos nos preocupando, não, porque a igreja precisa encher, porque a igreja precisa crescer, e o que a gente vai fazer, sabe, irmão? Não temos que nos preocupar com isso. Glória a Deus, Senhor. Nós temos que nos preocupar em fazer a vontade de Deus, sabe, caminhar com Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Glória a Deus. Qual é o querer de Deus para a minha vida? Né, irmãos? Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor. Né? Diante disso que Deus estava manifestando na vida de Jonas, eles temeram. Glória a Deus. Eles temeram porque eles conheceram o poder do verdadeiro Deus. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Eles temeram, sabe? Os ímpios temem quando eles veem o operar de Deus. Né, irmãos? E muitas vezes os crentes não estão nem aí. Glória a Muitas vezes os crentes estão indiferentes. E eles ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Né, irmãos? E deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas dos peixes. Né, irmãos? Quando Jonas está na entranha do peixe, sabe, ele descobre que a vontade de Deus é vontade boa. Glória a Deus. Né, irmãos? Ele até morre, vai para o inferno, do inferno ele clama ao Senhor. E Deus o traz de volta à vida. Glória a E Deus. gospe ele aonde? Na cidade de Nínive, olha só. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Será que foi coincidência? Não. Sabe, irmãos, para onde Deus nos levou? Sabe, irmãos, para onde Deus nos está encaminhando? Será que Deus nos coloca lá na cidade de Nínive e nós queremos voltar para Tarsis? Glória a Deus. Sabe, irmão, será que Deus nos mostra o seu caminho, sabe? Nos mostra a verdade da sua palavra, mas nós queremos voltar para o engano, voltar para o erro, voltar para a mentira? Glória a Deus. Sabe, irmão, será que Deus nos encaminha? Esse é o caminho. Sabe, irmãos, e como é que nós sabemos? Sabe, qual é o caminho verdadeiro? Glória a Deus. Sabe, irmãos, através da palavra de Deus. Glória a Deus. Senhor. Se nós não nos basearmos na palavra de Deus, nós estamos perdidos. Glória a Deus. Sabe, irmão, só existe a palavra de Deus para nos guiar. Fora da palavra de Deus, a única coisa que a gente tem é achismo. Sabe, não, mas eu tive um sonho. Não, mas Deus revelou. Não, mas está contrário aqui, irmão. Não, mas Deus revelou, irmão. Deus revelou. Como se fosse mais importante do que a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, e essa é a vontade de Deus. Sabe, irmãos, que nós venhamos a viver uma vida para a sua glória. Sabe, irmãos, Jonas foi e ele pregou para a cidade de Nínive e a cidade de Nínive se converteu. Glória a Deus. Se arrependeu de verdade. Glória a Deus. Sabe, irmãos, esses somos nós. Glória a Deus. Esses somos nós, caminhando na mentira, caminhando no erro, caminhando no engano, e de repente a verdade vem. E aquele a quem Deus quer mover, Ele move. Glória a Deus. A quem Ele quer transformar, Ele transforma. Glória a Deus. Sabe, irmãos, a quem Ele quer mudar, Ele muda. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, eles se arrependeram, sabe, e é isso o chamado da palavra de Deus, para que nós venhamos a nos arrepender, arrependa-se. Glória a Deus.
Jonas se arrependeu. Glória Sabe, a Deus. Jonas fez a vontade de Deus. Nós somos chamados para isso, para nos arrependermos e fazermos a vontade de Deus. Glória a Deus. O buscarmos continuamente, dia após dia. Né, irmãos? Quando Deus chamou o apóstolo Paulo, quando Jesus chamou o apóstolo Paulo, Jesus falou para Paulo assim: Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Glória a Deus, Senhor. Paulo, você acha que pode... Paulo estava resistindo momentaneamente ao chamado de Deus. Glória a Deus. Paulo momentaneamente achava que podia prender os cristãos, matar os cristãos, e Jesus disse para ele: duro é para você recalcitrar contra os aguilhões, porque quando eu quero te chamar, eu te chamo. Glória a Deus. Quando eu quiser fazer obra em você, eu faço. E a partir daquele momento, Paulo foi transformado. Glória a Deus. Sabe, irmãos, duro é para nós queremos jogar a verdade fora e ficarmos com a mentira. Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo ele fica o tempo inteiro dizendo para nós: não, essa não é a verdade. Glória a Deus. Pode parecer muito lindo, pode parecer muito bonito, muito atraente, mas esta não é a verdade. Isto não é a palavra de Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, é desse jeito que nós caminhamos na vontade de Deus. Sabe, o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Então, que o Espírito Santo possa nos guiar cada dia mais e mais na verdade, nos dar cada dia mais e mais sede da verdade. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e que nós venhamos a nos levantar contra todo engano, contra toda falsidade, que nem a gente ouviu o nosso irmão Elias testemunhar, que o homem veio falando sobre o engano, sobre a falsidade. Por que tinha tanta revolta sobre o engano, sobre a falsidade? Sabe, irmãos, porque há um Espírito de Deus guiando e falando: isso não é verdade. Revolte-se contra isso. Glória a Deus. Sabe, ire-se contra isso e pregue a verdade, ensine a verdade. Sabemos esse sentimento que deve estar dentro de nós. Não podemos ser indiferentes, não, vamos respeitar. Sabe, eles estão no engano, estão na mentira, mas vamos respeitar. Sabe, a gente não respeita o engano, a gente não respeita a mentira. Glória a Deus. Sabe, irmãos, nós os confrontamos, nós os denunciamos, nós falamos: não, isso é mentira, isso é um engano, e você seguindo esse engano, você vai para o inferno. Glória a Deus. Sabe, irmãos, não há comunhão das trevas com a luz, não há comunhão da mentira com a verdade. Sabe, irmãos, quem está na verdade, sabe, irmãos, é inimigo da mentira. Santo Senhor. Aleluia. Sabe, irmãos, que esse sejamos nós. Glória a Deus. Né? Hoje em dia tem muitas igrejas propondo o ecumenismo, sabe, todas as religiões dando a mão e respeitando umas às outras, e elas lá todas juntas. Parece lindo, parece a coisa mais linda, sabe, mas como é que a verdade se junta com a mentira? Glória a Deus. Sabemos como é que a verdade não está confrontando heresias, Glória a Deus. falsos enganos, erros. Então, aparentemente pode parecer muito lindo, mas quando nós olhamos a luz da palavra de Deus, é abominável. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, é terrível. Sabe, e isso acontece por quê? Porque nós não queremos ser perseguidos. Glória a Deus. Sabe, irmãos, nós não queremos ser chamados de radicais. Glória a Deus. Sabe, irmãos, extremistas, sabe, fanático. Não queremos ser chamados, queremos que as pessoas olhem para nós e elas gostem de nós. Glória a Deus, Senhor. E quando isso acontece é porque a gente já jogou a verdade fora faz tempo. Glória a Deus. Sabe, irmãos, porque a gente já não considera a verdade como verdade faz tempo. Glória a Deus. Sabe, irmãos, então que isso possa entrar dentro do nosso coração. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e é só Deus que coloca essas coisas dentro do nosso coração. Sabe, irmãos, que Ele possa nos mover cada dia mais e mais para a sua vontade, caminhando segundo o seu querer. Essa é a palavra de Deus, seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus.